Essa é a história de um homem que perdeu tudo e vai descobrir o peso do silêncio. Se isso já te tocou, inscreva-se. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Capítulo 3. Algo além do que os olhos podem ver. O relógio marcava quase 2 da manhã quando Michael retornou. A expressão era ainda mais pesada do que antes. Brian estava sentado, mas se levantou ao vê-lo. Elisa, com a descrição de sempre, afastou-se para deixá-los a sós. A perícia está a caminho, disse o detetive com um suspiro cansado. Mas já sei como isso vai terminar. Vão dizer que foi um assalto mal sucedido. Talvez associem a algum viciado qualquer. Nada que vá muito além disso. E você? Eu vi o corpo. Vi o que você viu. Ou o que estava lá antes de desaparecer. E isso não é normal. Mas tentar convencer alguém disso é outra história. Michael esfregou o rosto com as 2 mãos. Parecia não saber por onde começar. Lily não era do tipo que andava por becos à noite. E o local onde tudo aconteceu não fazia sentido. Ela morava longe dali. Estava indo para onde? Encontrar quem? Brian cruzou os braços. Eu também me fiz essas perguntas. E se ela foi atraída até lá? Michael levantou os olhos. Você acha que foi premeditado? Eu não acredito em coincidências desse tipo. E tem mais, o homem que vimos no hospital, você chegou a ver para onde ele foi? Michael negou com a cabeça. Assim que me chamaram, ele sumiu. Pedi para verificar os registros de entrada. Ninguém com jaleco branco e aquela descrição deu entrada como visitante ou funcionário. Brian franziu a testa. Então, ele não deveria estar ali. Michael assentiu. Não. E agora ele desapareceu. Brian ficou em silêncio por alguns segundos, digerindo a informação. A sensação de que algo muito maior rondava aquela noite se tornava mais concreta. O que pretende fazer agora? Perguntou ele. Vou falar com o legista quando o corpo for liberado. Quero ver o relatório antes que qualquer coisa vá para o sistema oficial. E você? Brian hesitou. Olhou para a sacola com as roupas molhadas ao lado do banco. Vou para casa, tentar entender o que está acontecendo. Ver se encontro algo nos registros da rua. Câmeras, relatos. Michael assentiu. Se lembrar de qualquer detalhe, me avise. E tome cuidado, Lancaster. Se isso for o que estamos começando a suspeitar, não estamos lidando com algo comum. Brian o encarou firme. Eu nunca fui bom em ignorar perguntas sem respostas. Michael sorriu de canto, sem humor. Bem-vindo ao clube, então. Ele então tirou o celular do bolso e estendeu para Brian. Aqui. Meu número. Qualquer coisa estranha, me liga. Sem horário, sem protocolo. Brian digitou seu número também e entregou o celular de volta. Obrigado. Vou fazer isso. Brian voltou sozinho, dirigindo seu próprio carro. Philip e Elisa seguiram, em outro veículo da família, respeitando seu espaço, mas mantendo-se próximos. Quando chegaram ao edifício, Brian desceu primeiro, mas antes de entrar, caminhou até o carro deles. Elisa, disse ele, abaixando-se levemente para falar pela janela. Está muito tarde. Não quero que volte para casa sozinha agora. Peça ao motorista que a leve direto e tire o dia de amanhã. Descanse. Ela hesitou, tocada pelo gesto. Obrigada, Sr. Brian. Ele sorriu com suavidade. E não me chame de senhor. Não hoje. Ela sorriu de volta, emocionada, e assentiu. Brian então se virou para Philip. Você fica de sobreaviso hoje, mas não precisa me seguir. Se algo surgir, me avise. Caso contrário, pode descansar durante o dia. Entendido, senhor. Respondeu o segurança, com um leve aceno de cabeça respeitoso. Com isso, Brian seguiu para o hall. Antes de entrar, acenou para Elisa, que aguardava no carro, indicando que ela podia partir. Ela sorriu com um leve aceno de cabeça e o carro partiu silenciosamente, levando-a de volta para casa. O elevador subiu em silêncio até o último andar, e quando as portas se abriram, Brian foi recebido pelo cheiro familiar do ambiente. Madeira, encerada, café guardado e um leve toque do perfume de Helena, que ainda resistia em uma das almofadas do sofá. Brian mantinha os olhos fixos na cidade que dormia, ou fingia dormir. As luzes dos postes criavam padrões hipnóticos no vidro da janela, enquanto ele tentava organizar mentalmente os fragmentos da noite. Ele tirou o casaco, sacudiu o excesso de umidade
e, em vez de largá-lo ali, levou-o até a lavanderia para pendurá-lo com cuidado. Depois retornou à entrada e pegou um pano limpo. Passou pelo piso de mármore da entrada, onde seus sapatos haviam deixado marcas de chuva e barro. Não era obrigação dele, e ninguém esperava isso de um Lancaster, mas ainda assim preferia poupar esse trabalho de qualquer um dos funcionários. Era um gesto pequeno, mas carregado de respeito. De volta à sala, passou pelo aparador onde ficava uma fotografia de Helena. Ele parou por um instante, observando a imagem em que os dois sorriam em frente a um jardim. Tocou levemente o vidro da moldura e depois levou a mão ao colar sob a camisa, apertando o anel com firmeza. O silêncio do apartamento era profundo, quase reverente. Um silêncio que ele conhecia bem, o da ausência. Caminhou até o painel de segurança integrado à sala. Pelo cargo que ocupava na Lancaster Corporation, Brian tinha acesso privilegiado aos sistemas internos da empresa, incluindo setores envolvidos com projetos públicos. Seu login, de nível administrativo, permitia visualizar registros urbanos sensíveis, inclusive câmeras de segurança da cidade, integradas à rede corporativa em parcerias estratégicas. Além disso, com sua formação em engenharia da informação, Brian sabia como navegar pelos sistemas com precisão e, quando necessário, contornar limitações que barrariam um usuário comum. Digitou datas, horários, cruzou imagens. "Vamos ver o que você deixou para trás", murmurou, enquanto avançava frame por frame. A rua estava escura, mas em um dos vídeos conseguiu capturar um vulto surgindo do beco antes mesmo de seu carro parar no sinal. Ele pausou. A imagem era borrada, mas a silhueta era familiar. O mesmo homem alto, o mesmo andar fluido, quase felino. E então, sumia. Brian aproximou o zoom. Não era o suficiente para identificar o rosto, mas algo chamou sua atenção. O reflexo de olhos, que brilharam brevemente ao encarar a câmera. Não era reflexo comum. Era como se a luz não tocasse os olhos, mas emanasse deles. "O que diabos é você?", sussurrou Brian, registrando o arquivo em uma pasta criptografada. Se antes havia dúvidas, agora havia mais perguntas ainda. Mas também havia algo mais, uma faísca. Não de raiva, nem de medo, mas de instinto. O de caçar. Brian passou o resto da madrugada vasculhando arquivos, sites obscuros e fóruns antigos. Começou digitando palavras-chave genéricas. Ataques, com perfurações duplas, marcas no pescoço, sangue drenado. Os resultados no início eram apenas teorias conspiratórias e mitologias urbanas. Mas então, entre postagens desconexas, encontrou padrões. Casos não resolvidos com relatos semelhantes, todos arquivados como latrocínio ou overdose. Alguns com imagens borradas, mas todos com uma assinatura comum, olhos brilhando no escuro. Ele respirou fundo. Pegou o celular e enviou uma mensagem para Michael com o vídeo do suspeito fugindo do beco. Logo depois, recebeu uma mensagem de Michael com acesso limitado ao banco de dados da polícia. "Use isso com cuidado", dizia o texto. Brian sorriu de leve. Era bom saber que não estava totalmente sozinho. Utilizando o sistema enviado por Michael, aplicou um software de análise facial para tentar cruzar a silhueta e estrutura do rosto visível no vídeo com perfis suspeitos. Usando um software de análise facial, tentou cruzar a silhueta e estrutura do rosto visível no vídeo com perfis suspeitos. Os primeiros resultados foram inúteis, mas um dos filtros indicou correspondência parcial com 3 registros. Todos mortos há mais de 5 anos. Brian franziu o senho. "Mortos não caminham por becos", disse para si mesmo. Abriu então uma pasta paralela. Lá estavam relatórios antigos sobre crimes estranhos, situações que haviam sido tratadas com discrição e, em alguns casos, acobertadas, sem que seu pai soubesse. Pelo que Brian sabia, esses registros não estavam vinculados a nenhuma operação oficial da empresa. E, ao que tudo indicava, foram acumulados por um grupo interno que atuava à margem, talvez com o propósito de manter aparências ou proteger interesses ocultos. Mais tarde, Brian descobriria que seu pai havia encerrado esse tipo de interferência após ser abordado por uma figura ligada a uma unidade clandestina do governo.
Mas naquele momento, ele ainda não sabia disso. Entre eles, um nome chamou sua atenção: Jonathan Hale, um ex-executivo com histórico apagado, associado a uma série de sumiços no passado. O rosto dele lembrava o vulto do vídeo. Ao amanhecer, os olhos de Brian estavam vermelhos, mas a mente mais afiada do que nunca. Sabia que estava pisando em território perigoso, e a trilha que Lily deixara era mais antiga do que qualquer um imaginava. Enquanto observava os arquivos se abrirem em sequência, uma frase ecoou em sua mente. Algo que carregava desde a juventude, ensinada pelo pai durante seus primeiros anos de negócios. A verdade mora no detalhe. E ele tinha acabado de abrir a primeira porta desse labirinto. Mas, ao contrário das outras vezes, não estava mais fugindo da dor. Pela primeira vez em 2 anos, Brian Lancaster sentia que tinha um propósito além do luto. E isso o fazia respirar diferente. No fim, não são os monstros que mais nos assombram, mas tudo aquilo que somos forçados a deixar para trás. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir. Porque o silêncio ainda guarda verdades. O peso do silêncio continua.